Olá, neste vídeo estaremos tratando de um assunto bastante relevante e é um assunto que, quem sabe, você já ouviu por uma pregação, por um pregador, ou quem sabe você já fez estudos e relativamente ao mesmo, ou quem sabe você já assistiu por um vídeo no YouTube ou em outro lugar. Eu aqui estou me referindo do assunto que tem que ver com os 7 reis e o 8º rei de Apocalipse 17, verso 9 ao verso 11. E este é um assunto bastante discutido no mundo teológico, e vários comentaristas bíblicos e teólogos, vários estudiosos da Bíblia, têm apresentado diversas interpretações relativamente aos 7 reis e ao 8º de Apocalipse, capítulo 17, verso 9 ao verso 11. Apocalipse, eu vou ler aqui na minha Bíblia, Apocalipse 17, verso 9 a 11, diz o seguinte: Aqui há sentido quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada, e são também 7 reis. 5 já caíram, e um existe, outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é ela também o 8º, e é dos 7 e vai à perdição. Ora, eu tenho que começar dizendo para você que dentre as 3 principais escolas de interpretação profética, conhecidas como a escola de interpretação profética preterista, futurista e historicista, elas apresentam conceitos ou interpretações diferentes para a compreensão das profecias bíblicas. Como, por exemplo, a primeira, que é a escola de interpretação profética preterista, ela interpreta os acontecimentos proféticos jogando-as unicamente para o passado, ou o foco da interpretação das profecias está no passado. E a escola de interpretação profética futurista, na verdade, interpreta os acontecimentos proféticos jogando-as unicamente ou exclusivamente para o futuro. O foco está no futuro da interpretação das profecias bíblicas. E já a escola de interpretação profética historicista, ela interpreta os acontecimentos proféticos em 3 tempos, a saber, passado, presente e futuro. Isto é, num curso de 3 tempos. E é certo que tanto vários teólogos e comentaristas, alguns aderem à primeira, que é a escola de interpretação profética preterista, alguns aderem à segunda, que é a escola de interpretação profética futurista, e alguns aderem à terceira escola de interpretação profética historicista. E o historicismo, que é o método historicista, é entendido como um método que não é exclusivo no sentido de interpretar num único foco, como as 2 outras escolas de interpretação profética. Ela interpreta ou abarca os 3 campos, ou seja, os 3 tempos, tanto passado quanto presente, inclusive o tempo futuro. E é de dizer que existem algumas interpretações que são atribuídas ou dadas dentro das 3 principais escolas de interpretação proféticas. E tanto teólogos como comentaristas bíblicos, eles fundamentam teorias ou apresentam correntes de interpretações que baseiam-se ou fundamentam nessas escolas de interpretação profética. E uma das correntes de interpretação de teólogos, comentaristas bíblicos e vários estudiosos da Bíblia, eles dizem que
os 7 reis aqui de Apocalipse 17, os 7 reis e o 8º de Apocalipse 17, verso 9 a 11, é uma referência a alguns imperadores que já passaram na história em um determinado momento, ou seja, em um determinado tempo. E eles começam com o imperador Augusto, e segundo citam o imperador Tibério, terceiro o imperador Calígula, quarto o imperador Cláudio, quinto o imperador Nero, sexto o imperador Vespasiano, sétimo o imperador Tito, oitavo o imperador Domiciano. Note que quando a profecia bíblica no verso 10 diz, e são também 7 reis, 5 já caíram. Os 5 que já caíram, essa corrente de interpretação de alguns teólogos e estudiosos da Bíblia, vários comentaristas bíblicos, eles dizem que os 5 que caíram aqui referem-se ao imperador, primeiro, Augusto, depois ao imperador Tibério, terceiro imperador Calígula, quarto imperador Cláudio, quinto imperador Nero. Então eles dizem que esses 5 é que já haviam caído, e quando a profecia bíblica diz existe, eles dizem que é uma referência ao imperador Vespasiano, e Vespasiano foi pai tanto de Tito quanto de Domiciano. Então existe, eles dizem que é uma referência ao imperador Vespasiano. Outro ainda não é vindo. Quem ainda não havia vindo, segundo essa corrente de interpretação, é que esse que ainda não havia chegado é uma referência ao imperador, ou seja, a Tito. E quando eles dizem Tito, porque Tito governou pouco tempo, e eles dizem, quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E verso 11, a besta que era e já não é ela também o 8º, e é dos 7 e vai à perdição. Então eles tomam como a conclusão de que o 8º rei é uma referência ao imperador Domiciano, que ora eu já havia dito que Domiciano também, claro, foi filho de Vespasiano. E na verdade existe outra corrente apoiada por outros teólogos e comentaristas bíblicos, e eles dizem que a referência aqui dos 7 reis e do 8º é uma referência, ou seja, refere-se aos papas, e eles dizem aos papas a começar do ano 1929. Então essa segunda corrente de interpretação faz referência dos 7 reis e do 8º como uma alusão aos papas que já passaram na história desde o ano 1929 que começaram. Então, por que eles dizem a começar do ano 1929? Isto porque em 1929, no dia 11 de fevereiro de 1929, foi assinado o Tratado de Latrão, que estabeleceu a formação ou a criação do Estado do Vaticano, e que garantiu a independência absoluta e a soberania de caráter político e civil, ou civil e político, respectivamente. Então, a razão pela qual eles dizem que deve-se começar a partir do ano 1929, e eles começam ali a partir do Papa, referindo-se primeiro ao Papa Pio XI. Então, quando a profecia diz que são também 7 reis, 5 já caíram, eles começam a fazer a seguinte aplicação de referência. Os 5 que já caíram começam a partir do Papa Pio XI, segundo, Papa Pio XII, terceiro, Papa João 23º, quarto, como uma referência ao Papa
Paulo VI e o quinto, isso é mesmo, como uma referência ao Papa João Paulo I. Então esses 5 papas é que já haviam caído, e quando a profecia diz e um existe, eles fazem uma referência desse um que existe como uma alusão ao Papa João Paulo II. E a profecia, quando diz outro ainda não é vindo, e quando vier convém que dure um pouco de tempo, eles aplicam aqui a referência desse outro como sendo uma alusão ao Papa Bento XVI, que durou pouco tempo. E isso, você sabe que Papa Bento XVI não demorou muito, porque ele depois renunciou o cargo, o poder, e ali demorou pouco tempo, não por muito tempo, tal como muitos outros papas. E no verso 11, quando a profecia diz: e a besta que era e já não é ela também o 8º, e é dos 7, e vai à perdição. Essa segunda interpretação, ou essa segunda corrente de interpretação, faz a aplicação de que esse 8º rei é uma referência ao 6º rei, que eu havia dito que o 6º rei, essa segunda corrente de interpretação, faz alusão como sendo João Paulo II. Então dizem que o 8º rei também será João Paulo II, porque João Paulo II vai ressuscitar, e quando ele ressuscitar, vai fazer o papel de como sendo o 8º rei. Mas só que essa corrente cria uma série de problemas quanto ao 8º rei, já que eles dizem que será o Papa João Paulo II. Mas qual é o problema que cria? João Paulo II havia morreu já faz tempo. E quem é que vai ressuscitar o Papa João Paulo II? Quem? Se o único que tem poder de ressuscitar as pessoas é somente Deus. Somente Deus pode ressuscitar a espécie humana, o ser humano. Quem vai ressuscitar João Paulo, Papa João Paulo II, para desempenhar o papel de como sendo o 8º rei? E alguns outros ainda exageram, dizem que o 8º rei não será o Papa João Paulo II. Eles dizem que o 8º rei será o Papa Francisco. Será que é isso mesmo? Será que o 8º rei é uma referência ao Papa Francisco? E só para recapitular essa segunda corrente de interpretação, para ficar bem claro, ou para ficar bem na tua memória, eles dizem assim: a segunda, ou seja, os 7 reis e o 8º rei é uma referência aos papas. E eles começam, conforme eu disse já anteriormente, a contar a partir do ano 1929. A começar com o Papa Pio XI, Papa Pio XII, Papa João XXIII, Papa Paulo VI, Papa João Paulo I, Papa João Paulo II, Papa Bento XVI. E eles dizem que o 8º tem um grupo dentro dessa corrente que diz que o 8º será o Papa João Paulo II, porque vai ressuscitar, e tem outros que dizem que o 8º será o Papa Francisco. Ora, o método de historicismo, o método historicista, que eu disse que interpreta os acontecimentos em 3 tempos, tanto no foco tanto no passado, quanto presente e quanto futuro, apresenta uma outra forma de interpretação. E, na verdade, tenho que dizer para você que eu concordo com a forma de interpretação do método de historicismo, porque ela olha, ela enxerga, ela interpreta os acontecimentos proféticos dentro de um panorama dos 3 tempos: passado, presente e futuro. Não limita-se unicamente em um foco ou em um sentido
em um tempo. Então, como é que o historicismo encara, como é que o historicismo interpreta exatamente a questão dos 7 reis e do 8º rei? Os 7 reis e o 8º rei devem ser muito mais bem compreendidos da seguinte forma, dentro do método historicismo. Quando a Bíblia fala dos 7 reis, não é uma referência a pessoas. Isso deve ficar claro. Não é uma referência a pessoas, mas é uma referência aos impérios mundiais que já passaram na história. Então, qual foi o primeiro império mundial? Obviamente, é o Egito. Então, quando a profecia bíblica diz que são 7 reis, 5 caíram, começa-se a contar com o Egito, a Síria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia. Esses 5 impérios haviam caído, haviam passado, já não existem. E a Bíblia ainda diz, e um existe. Quem escreveu o livro de Apocalipse foi João, o discípulo amado. João, que esteve preso na ilha de Patmos. E quando João escreveu, ele escreveu no 1º século. E João estava fazendo referência do império que existia na sua época. Quando João diz, e um existe, João estava referindo-se ao Império Romano. A Roma pagã, a Roma política, também chamada, respectivamente, Roma pagã ou política. É este que existia nos dias de João. Porque a Roma política, também chamada de pagã, começou o seu reinado, o seu domínio, o seu poderio, a partir da data de 168 a.C. até 476 depois de Cristo, na nossa era. É este que João dizia que existe, que existia nos seus dias. E João diz, outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco do tempo. Qual é esse outro que não havia chegado? Claro que é a Roma papal. Roma religiosa, também chamada de Roma eclesiástica. Este ainda não havia chegado, porque a Roma papal começou o seu poderio a partir de 538 da nossa era, depois de Cristo, até a 1798, que é conhecido como a data do fim da supremacia papal. Nessa data, no dia 20 de fevereiro, o Papa Pio VI foi aprisionado pelo exército francês sob a ordem de Napoleão Bonaparte. Tanto é que ele foi aprisionado e morreu um ano depois, no exílio. Então, esse que não havia vindo, não havia chegado, é uma referência a Roma papal. E a profecia bíblica no verso 11 diz, e a besta que era e já não é ela também o 8º, e é dos 7 e vai à perdição. Agora aqui é onde as pessoas muito querem saber quem exatamente é o 8º rei de Apocalipse 17. Aqui é onde muitos ficam curiosos para saber quem exatamente é o 8º rei. E eu tenho que dizer para você que o 8º rei aqui é uma referência aos Estados Unidos da América do Norte. Isso mesmo. Estados Unidos da América do Norte é exatamente que a profecia diz aqui como sendo o 8º rei. Mas por que os Estados Unidos da América do Norte? Por que Estados Unidos da América do Norte? Porque dentro do panorama escatológico, das profecias de Apocalipse, os Estados Unidos da América do Norte é que será o último poder político, militar de alcance global que vai assumir atitudes imperiais semelhantes aos 7 impérios anteriores antes dele. Os Estados Unidos da América do Norte é quem vai obrigar as pessoas a
adorarem a primeira besta de Apocalipse capítulo 13, como uma referência ao poder papal. Os Estados Unidos é quem vai auxiliar a primeira besta. E a descrição da primeira besta tem Apocalipse 13, verso 1 a 10. Os Estados Unidos da América é a representação, inclusive, da segunda besta de Apocalipse 13, a besta que emerge da terra, e é com a besta que emerge da terra, em Apocalipse 13, é uma referência aos Estados Unidos da América do Norte. E tudo quanto é descrito por João, aqui no verso, a partir do verso 11 ao verso 18 de Apocalipse 13, vai se cumprir com os Estados Unidos da América do Norte. Então, os Estados Unidos da América do Norte é exatamente o último poder de alcance, o último poder político-militar que vai fazer com que as pessoas adorem a primeira besta. E isso vai acontecer na história. E sem dúvidas vai acontecer. Inclusive, os Estados Unidos da América do Norte é que vai estabelecer ou que vai decretar a adoração ao sábado espúrio. Qual o sábado espúrio? É o domingo. É que vai estabelecer o decreto dominical através de uma lei civil, os Estados Unidos da América do Norte. Então, é de dizer para você que a interpretação atinente aos 7 reis e ao 8º rei ainda não está fechado dentro do campo teológico. Ainda está aberto no mundo teológico. Ainda você pode fazer pesquisas. Ainda você pode fazer estudos. Ainda você pode investigar por outras pessoas que você acha que poderiam lhe explicar exatamente sobre este assunto. Ainda está aberto, não finda por aqui, porque existem muitas possibilidades de interpretação sobre os 7 e o 8º rei de Apocalipse. As primeiras 2 correntes de interpretação que eu apresentei não são as únicas, ainda existem várias outras. Existem várias outras, porque eu não mencionei todas. Existem várias outras e que você ainda pode estudar e tomar uma conclusão de qual delas você acha melhor, como uma boa forma de interpretação. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Espero que você tenha gostado desse vídeo e não esqueça, dê um gosto aí no vídeo e compartilhe esse vídeo com as outras pessoas. Tchau!